Aliás, por falar em governo, o governo liberou em um dia dinheiro recorde para as emendas parlamentares. Antes da gente conversar com a Yasmin, eu só vou mostrar alguns números que ela vai reforçar todos os detalhes aqui. Mas vamos lá. Só no dia 9, na terça-feira, agora que passou, o governo liberou 712 milhões de reais em emendas parlamentares. Sabe o que isso significa num comparativo rápido? Para se ter uma ideia, de janeiro até a segunda-feira, dia 8, o governo tinha liberado 486. Nós estamos quase se encaminhando para o dobro ali, né? Nos encaminhando para o dobro. 712 num dia só, nos 4 meses, mais 8 dias, do começo do ano até agora, tinha sido liberado 486 milhões. Total de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2023 para, digamos, ter o apoio dos parlamentares. Em um dia, Lula liberou mais dinheiro que nos primeiros 4 meses e 8 dias. Por quê? Porque o governo não consegue conversar com o Congresso. Essa é uma explicação de que o governo não liberou emendas. A outra explicação é que se os projetos são ruins, como é que eles vão adiante? E aí a gente conversa agora com a Yasmin Costa, porque ela tem mais detalhes de toda essa história lá em Brasília. Yasmin. Oi, Piotr, mais uma vez boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Esses dados são do Siga Brasil, que é ali um sistema de informação sobre o orçamento federal que é alimentado, as informações ali são alimentadas diariamente por consultores do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. A gente fez uma apuração, eu e a repórter do site Jovem Pan, que inclusive trouxe essa informação toda detalhada. Quem quiser pode conferir lá no nosso site da Jovem Pan, Caroline Hart, que traz essa informação exatamente especificando o número de emendas que é repassado aos parlamentares desde o começo do ano. Como você disse, o maior número, inclusive conversando com alguns consultores, eles nos informaram justamente que o boom, vamos dizer assim, foi agora no mês de maio, com um grande número de liberação de emendas. Só em um dia, no dia 7, no dia 9, melhor dizendo, de maio, como você bem disse, né, Piotr, foram liberados 433 milhões de reais e no dia 10 o número ainda aumentou, 712 milhões de reais foram liberados. E para quem esses recursos são liberados? Para deputados e senadores, é uma prerrogativa desses parlamentares receberem essas emendas, mas o ponto-chave é que a chave do cofre, vamos dizer assim, está com o Palácio do Planalto, que consegue ter o tempo ali, dar o tempo, o time de como vai ser feita essa liberação e priorizar alguns grupos. Inclusive, a gente consegue ver nessas informações que a base de apoio, vamos dizer assim, do governo aqui dentro do Congresso Nacional é o maior beneficiário. Por exemplo, desde o começo do ano, o PT foi quem mais recebeu recursos, 193 milhões de reais. Na sequência, vem o PSD, depois MDB, União Brasil e progressistas, justamente aqueles partidos que fazem parte fazem parte da base de apoio do governo aqui dentro do Congresso e, inclusive, algumas dessas legendas têm cargos em ministérios e o governo federal tem trazido ministros aqui para dentro do Congresso Nacional para conversar principalmente com essas legendas, PSB, PSD, MDB e União Brasil, para tentar cobrar mais apoio nas votações. E agora vem, além dessa cobrança mais de perto feita pelos ministros, inclusive o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve aqui ontem para essa conversa mais de perto, além desse puxão de orelha, vamos dizer assim, para uma cobrança de voto dentro do plenário, há também a liberação desses recursos. Quando a gente olha esses dados também, Piotr, os senadores são mais beneficiados. De cada 10 nomes ali do ranking, os 9 primeiros são senadores. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi a quem mais recebeu recursos. Na sequência, Daniela Ribeiro, do PSB. E, em terceiro lugar, Jaime Campos, do União Brasil, que também tem ali um grande número de emendas sendo recebidas. Essas emendas, só para finalizar, Piotr, elas estão na parte de empenho. É a reserva que é feita ali para uma futura dívida, vamos dizer assim, para o governo ter o dinheiro para pagar esse recurso. Mas é muito difícil o cancelamento de uma emenda. E aí, no global, a gente consegue ver que a chave do cofre está bem aberta. Desde o começo do ano, 1 bilhão e 600
milhões de reais liberados em recursos de emendas para parlamentares, e existe uma sinalização também, uma conversa aí de bastidor, que o presidente Lula sinalizou que também quer liberar pelo menos 9 bilhões de emendas de relator, aquele chamado orçamento secreto que foi declarado inconstitucional pelo Congresso Nacional. Parece que ele também vai voltar aí para essa jogada em troca de apoio político aqui dentro do Congresso Nacional. Um orçamento secreto que o presidente Lula classificou como uma coisa do inferno, quase, durante a campanha, e agora está fazendo uso dele. Agora, Yasmin, só para a gente entender essa estratégia do governo, só vamos voltar numa informação que você nos deu. O PT é o partido mais beneficiado com as emendas agora, com o valor liberado nesse último dia agora da terça-feira, é isso? Olha, Pioto, a gente fala de um valor global, né? Hora a hora, esse site, Siga Brasil, todo mundo pode ter acesso a esse site, é bem fácil, os dados são bem claros lá e ele é atualizado minuto a minuto. Para a gente ter uma ideia, hoje de manhã, o PSD tinha sido o partido que tinha a maior liberação de emendas desde o começo do mês. Aí, eles fizeram uma atualização agora à tarde, já com os recursos já liberados de ontem para hoje, e aí o PT assumiu essa liderança com 193 milhões de reais em emendas recebidas, mas é um valor global, a gente não consegue precisar, assim, dia a dia, a gente consegue fazer uma informação ali no bastidor, com um consultor que libera pra gente, mas no geral o PT realmente ocupa esse primeiro lugar. Muito obrigado, Yasmin Costa. Vamos entender essa estratégia do governo. Os partidos aliados, que não o PT, porque o PT é o partido majoritário do governo, é o partido do presidente da República. Vamos lá, que em tese vai sempre votar com o presidente. Ele ganha mais verba do que os partidos aliados que estão reclamando de espaço de emendas dentro do Palácio do Planalto. Qual é a lógica da estratégia? Sem contar que nós estamos usando de novo, eu já fiz aqui avaliações e fiz menções rápidas aqui, eu não sou contra emendas parlamentares, desde que elas sejam transparentes e que a liberação seja republicana. Obedece o caso? É transparente e o objetivo é republicano? Bom, se não, aí a gente discute o outro ponto, mas mesmo assim, quando você libera só para o seu partido majoritário e você não fala com seus aliados, qual é a lógica disso? Onde é que você vai conseguir apoio disso? Tudo isso para melhorar o ambiente econômico. Entre eles, conseguir votar o novo marco fiscal, o arcabouço fiscal que está lá. Eu já estou antecipando aqui o Luiz Arthur Nogueira, que está conosco já no estúdio. Nogueira, vamos lá. Tudo bem, Pioto? Você fez aqui, eu já adiantei alguns pontos. Ótimo. Do que tem que voltar atrás e do que não pode retroceder. Perfeito. Nesse projeto do governo. Que olha que coisa interessante, veja como vivemos um parlamentarismo de fato. O Cajado, que é exatamente o parlamentar que está relatando, precisa conversar com o Arthur Lira para saber se a ideia dele, se o texto dele tem cabimento dentro, tem, digamos, tração dentro do Congresso Nacional. Se o Arthur Lira, que é quase um primeiro-ministro, disser não tem, volta e faz de novo. Não é o presidente que está negociando o texto, é o Arthur Lira que está negociando o texto. Exato. Mas vamos lá, ver os pontos que você levantou? Vamos lá. Temos aí? O importante é o seguinte, Pioto, você lembra que quando pontos para melhorar aqui essa primeira tela, tá bom. Antes de colocar o ponto, só uma observação. Quando o Ministério da Fazenda encaminhou o texto, eu disse aqui no Prós e Contra que, na minha opinião, o texto era nota 5. Nem uma tragédia nota 0 e longe de uma excelência nota 10. A ideia aqui é mostrar que dá para melhorar, mas também corre o risco de piorar. Então vamos começar com os pontos que podem ser melhorados, né? Item 1, punir governante que não cumpre a regra fiscal. Como está na lei de responsabilidade fiscal, que foi o grande avanço em relação às contas públicas. Sem dúvida. Não retroceder nesse ponto. Exato. A minha tese é, se não há punição, os políticos não costumam cumprir. Então, podemos melhorar aqui. Ponto número 2, não cumpriu a meta, corte automático de gasto. Ou, por exemplo, proibição de reajuste para funcionalismo público. Ou seja, você não cumpriu a meta, automaticamente o governante não pode piorar os gastos. Contingencia as contas. Automaticamente. Vamos lá, 3. O governo apresentou 13 exceções à regra. A gente até brincou na época, o número 13, né? Eu acho que você cria uma regra e de cara coloca 13 exceções, você fragiliza a regra. É muita exceção. Tem que reduzir. 4. E 4, o governo estabeleceu um piso. Mesmo que nós tenhamos uma recessão econômica e a arrecadação não cresça nada, eles poderão ter crescimento real dos gastos de 0,6%. Minha sugestão, coloca 0. Não cresceu a arrecadação, não cresce gasto. Vamos lá.
Agora, pontos para... Vamos lá, segunda tela, Serginho, temos aí? São 4 pontos também, para não retroceder. Aqui me preocupa porque são ideias de partidos de esquerda querendo piorar o texto. Em vez de tornar o texto nota 5... Fogo amigo, fogo amigo. Fogo amigo, contra o ministro da Fazenda e contra o Brasil. Manter Bolsa Família dentro da meta fiscal. Isso, porque os partidos de esquerda querem excluir o Bolsa Família de despesa. É como se não fosse uma despesa. E qual é o problema disso? Você exclui da regra, pode vir um governante e falar, então eu vou pagar 10 mil reais de Bolsa Família. Não faz sentido, não tem loucura. Uma coisa é querer pagar, outra coisa é ter dinheiro para pagar. Não tem dinheiro, então não pode excluir. Manter expansão dos gastos em 70% da alta das receitas. Isso, a regra prevê exatamente isso. Se a receita cresce um valor X, você pode aumentar o gasto 70% daquele valor. O PT quer aumentar para 90%. 20 pontos percentuais a mais. Sou contra, deveria manter 70%. Manter expansão real dos gastos limitada a 2,5% ao ano. Isso, esse é o limite máximo mesmo. Só pode crescer no máximo 2,5% acima da inflação. Os gastos. Os partidos de esquerda querem aumentar para 4,5%. Bom, então foi quase o dobro. Exato. Manter a tolerância de 0,25 ponto percentual nas metas. Por exemplo, se tem uma meta de superávit zero, então você pode dar menos 0,25 ou mais 0,25. Os partidos querem aumentar para meio. Ou seja, todas as ideias da esquerda, Piotr, são para aumentar o gasto público. Eu queria fazer uma rápida análise, porque quando as propostas vão no sentido de aumentar o gasto público, isso fere a credibilidade de qualquer regra fiscal. Consequentemente, o mercado financeiro vai interpretar negativamente esse arcabouço fiscal, vai piorar a projeção de inflação para os anos seguintes, vai obrigar o Banco Central, que é autônomo, a subir juros, consequentemente o Brasil vai crescer menos. Ou seja, Piotr, se o Congresso ceder às pressões dos partidos de esquerda, a tendência será de mais inflação e menos crescimento econômico, indo contra, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Estava quase falando sozinho no Palácio. Exatamente.